Olá, meus seres iluminados, firmes e fortes, sou o professor Marcos e hoje eu vou falar para vocês sobre a pré-história. Pré-história, o surgimento do ser humano, a evolução humana. Eu quero desmistificar alguns conceitos colocados pelo senso comum. Muitas vezes se fala aí fora que o homem veio do macaco, em que o homem viveu junto com o dinossauro. Gente, tudo isso é balela. Calma. Ah, professor, então Maurício de Souza mentiu para mim que o Piteco vive lá com o dinossauro. Gente, lá no História em Quadrinho, relaxa. Lembrar que o homem não veio do macaco, nós temos um ancestral em comum. Quando a gente fala do termo pré-história, eu coloco ele entre aspas, porque a gente coloca como um termo preconceituoso, pré, antes do surgimento da escrita, em dizer que aquele povo ele não tem uma história. Sim, eles têm uma história, eles pintavam as cavernas. Até o século XIX nós vamos ter um movimento chamado de positivismo, em que dizia que se você não tem documentos escritos, não tem algo registrado com palavras, você não tem história. Ah, professor, então por isso que pré-história, porque naquele período os homens das cavernas eles apenas faziam as pinturas? Sim, por isso que os historiadores eles não chamam mais de pré-história. Nos livros didáticos ainda é abordado dessa forma, mas é abordado entre aspas. Nós, agora da nova historiografia, chamamos de história pré-literária. Por quê? Eles não tinham a escrita propriamente dita, mas se utilizavam as representações de desenho, tudo bem? Então, até o século XIX, com esse positivismo de Augusto Comte, era colocado, mas revisto pela nova historiografia. Mas para que possamos entender a pré-história, ou como vamos chamar aqui, história pré-literária, precisamos da ajuda de duas ciências. A arqueologia e a paleontologia. Lembrar que a arqueologia é o estudo do que? Dos materiais antigos daquele período, e a paleontologia vai estudar o que? Os fósseis. Partindo disso a gente vai ter o que? Duas teorias que se pautam aí em disputa, o criacionismo e o evolucionismo. Não estou aqui para colocar qual é a certa e qual é a errada. Lembrar que criacionismo é a concepção de que Deus criou o mundo, e o evolucionismo se baseia nas ideias de Charles Darwin do século XIX, em que no livro dele, A Origem das Espécies, ele coloca que não é a lei do mais forte, mas sim do mais adaptado. Então o mais adaptado ele consegue desenvolver. Quando a gente fala do mais adaptado, o ser humano, o nosso principal ancestral, ele estava nas árvores, eles viviam ali na toma das árvores, mas os alimentos começavam a cair. O ser humano, ele precisava se alimentar, ele precisava do quê? De nutrientes mais fortes, ele precisava de fibra, a carne, a proteína. E o que vai acontecer? Ele vai colocar os seus pés no chão. A gente sai das árvores e se transforma em bípedes. Bípedes? Sim, pessoas que andam sobre duas pernas. Ai, professor, então agora eles começam a andar e começam a caçar? Sim, para se alimentar. Então, quando essa evolução, a gente vai se pautar como? Do Australopiteco, o Homo habilis, erectus, o Homo sapiens, posteriormente o Homo neanderthal, ou, como é chamado, o Homo sapiens sapiens, aquele que sabe. O Homo habilis é aquele que tinha habilidade com as ferramentas, ele começa a ser utilizado no polegar como principal ponto ali de fixação do objeto. A gente vai ter o Homo erectus, ele se utilizando da pedra, a pedra lascada como principal ponto para a criação de armas, e a gente vai ter o Homo sapiens ele sendo mais habilidoso, ele tendo um maior controle ali sobre o domínio da metalurgia para fazer armas e afins. Mas para que a gente possa compreender esse período histórico pré-literário ou pré-história, a gente vai precisar de fósseis, as armas para compreender como era a caça daquele determinado período, os utensílios como vasos, os adornos utilizados. A gente vai ver as pinturas, o pés dentro das cavernas, como em Lascaux na França, também em Altamira na Espanha. A gente vai ver as esculturas. Essas esculturas, uma das principais que a gente vai ver no Paleolítico Inferior é a Vênus de Willendorf. A Vênus de Willendorf é uma escultura, a deusa da fertilidade. É como o padrão de beleza, como as mulheres deveriam ser naquele período para que pudesse gerar um filho forte. Então, para que a gente possa compreender, é necessário esses utensílios para compreender esse momento histórico. Quando a gente fala, então, da pré-história ou movimento pré-literário, nós vamos fragmentar em três momentos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Quando eu falo do Paleolítico, a gente ramifica em duas partes. Professor, preciso
saber de datas? Não. Precisamos compreender e associar os seus determinados períodos com as suas características. Por exemplo, para o Paleolítico Inferior, a gente vai observar que o ser humano ele era caçava e pescava. Ele sai da topa das árvores e começa a caçar, buscando proteína. Lembrar, eles não plantam, eles apenas recolhem da terra, eles não estão plantando ainda. Eles são nômades. Se acabou o alimento daquele ali, ele vai procurar em outro lugar. Então ele vai andando pelo mundo. A gente vai ver que ele vai dominar o fogo, ele vai ter o controle ali. Então ele vai pegar esse fogo e vai começar a controlar. A gente vai ver que no Paleolítico Superior, a gente vai ter o quê? A junção dos clãs. Quem gosta de Naruto aí vê o clã Uchiha. O clã Uchiha é o quê? É uma família. Então o clã aqui, ele vai ser a junção de família, aquela pessoa que vai me ajudar e me proteger. A gente vai ver que no Paleolítico Superior, o nomadismo, as pessoas deixam de ficar andando e começam a ficar um pouco mais parada naquele determinado ambiente. E quando eles ficam naquele ambiente, por quê? Eles comem uma fruta e a semente cai na terra. E eles começam a observar que ele começa a nascer. Então eles falam assim, nossa, se eu plantar uma semente, começa a surgir algo. Opa, eles começam a pensar ali, refletir. A gente vai ver que a comunicação verbal, como a gente tem hoje de conversar, ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver. A gente vai ter a pedra lascada, a pessoa lá lascando, para quê? Para desenvolver uma arma, para caçar melhor, ter uma caça mais devolutiva melhor ali, ter mais animais para se alimentar. E a gente vai ver ter as esculturas. Então eles começam a adorar uma divindade, eles começam a criar uma divindade. Por exemplo, a Vênus. A gente vai ter o Neolítico, esse momento em que a gente vai ter uma revolução. Essa revolução, ela vai ter a sua principal característica na agricultura, a domesticação de animais, que eu preciso para me ajudar, a sedentarização, as pessoas começam a ficar paradas. E na idade dos metais, a gente vai ter o desenvolvimento da metalurgia, desenvolvimento para desenvolver armas, o comércio, porque vai começar a sobrar alimento, eu vou começar a vender, o surgimento do setor urbano e o artesanato e o Estado. Agora eu tenho uma forma de governo. Tudo bem, meu povo? Beijo, menino, meu povo. Abraço.